Boa noite, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. E como se fosse uma continuidade do vídeo de ontem, mais uma vez essa luta, essa queda de braço entre o Elon Musk, o Alexandre de Moraes, o Careca de Moraes, o homem que acredita que é o salvador da pátria. O homem que acha que ele acredita que ele é o próprio Nicolás Maduro, por causa da suspensão imediata dos X no Brasil. Estamos já cientes disso, não é nenhuma novidade, mas é uma coisa muito triste ver que o Brasil realmente agora está na ditadura. Sabe aquele ditado quando você tem um filho que reclama do que está comendo? E o pai e a mãe falam: olha, meu filho, você nunca passou fome na vida. O dia que você passar fome na vida, você vai dar valor à comida. Não fala isso não, que você nunca passou fome. Fala: tô com fome, a comida tá ruim. Parece que quase a mesma coisa quando a gente encontra aquela gentezinha que nem era vivo na época, que fala: tivemos ditadura, tivemos uma ditadura, nosso país teve isso, teve uma ditadura militar, que não sei o quê, e simplesmente tivemos um governo militar que nos blindou e nos protegeu de um regime comunista. Sabe lá como essa porcaria desse país estaria se estivesse no regime comunista. E como eu perdão, já falei várias vezes para não querer ser repetitivo, em países comunistas não teríamos a liberdade que teríamos aqui, não teríamos alegria. Não teríamos alegria em pensar em futebol, carnaval. Lógico, eu sou cristão, mas para quem é do mundo, gosta de carnaval, não teria nem vontade disso. As pessoas não teriam nem direito de ir à praia, ou seria até cobrado, e muitas outras coisas. Então tínhamos uma liberdade imensa no regime militar. Como eu falei, emissoras sendo abertas a rodo, algumas faliam porque não sabiam fazer investimento verdadeiro. O país era capitalista, era capitalista, não era país comunista. Então o investimento era do empresário, não era uma rede estatal do governo. E toda essa liberdade tínhamos, só era caçado, como eu estou sempre repetitivo falando isso, quem queria implantar um regime comunista, que assaltava carro forte, banco, essas coisas todas, e que nós já sabemos. E as pessoas achavam que algumas, com esse papinho, vivemos numa ditadura, que não sei o que, hoje temos liberdade. O próprio governo militar deu a liberdade para o povo votar e escolher quem quiser. Então já então deixa eles votarem e escolher um governo comunista. Graças a Deus não chegamos a acontecer isso, senão seríamos igual Cuba, tiveram a liberdade de escolher um comunismo, depois o país só desceu ladeira abaixo. E parece que tanta essa gente que falava como tiver uma ditadura, isso, aquilo outro, que não sabe realmente que era um país tendo uma ditadura, senão teríamos até hoje. Quanto mais no nosso país omisso, um país que as pessoas não têm coragem de lutar. Como você fala isso? Veja as comunidades, as favelas dominadas pelo crime, ninguém tem coragem de reagir. E não estou dizendo para reagir, porque sabe que vamos morrer, que iremos morrer. Então, nesse país, uma coisa é fazer uma manifestação com um governo que sabe que quem está lá, o exército, a polícia, não vai atirar, vai botar uma bala de borracha, ou vai botar um gás de efeito moral, alguma coisa. Outra coisa é você morar num país onde está a ordem lá, atire para matar, a ordem é para matar. Aí tem que ser muito do valente mesmo poder fazer uma manifestação. Pergunta se na Coreia do Norte faz isso. A Venezuela estão tentando, mas se esse Nicolás Maduro não sair, acabou a Venezuela, acabou. Por enquanto, quando o mundo está olhando para a Venezuela, o povo está tendo um pouquinho de força, mas quando até isso, essa mídia parar de falar, Venezuela voltar a ser esquecida, acabou a coragem daquele povo, ou seja, não vai ter nem ninguém mais filmando alguma coisa. E assim que o safado, o usurpador do Nicolás Maduro usurpou o poder, ele fez questão de tirar o WhatsApp do país, dando a entender que ele estava fazendo algo bom para o país
na mente distorcida, bizarra dele, ele está sendo o herói da nação. E hoje nós estamos vivendo, hoje para amanhã, a mesma situação da Venezuela, de uma ditadura de verdade, que está cerceando a liberdade do brasileiro. Vamos ver aqui essa notícia aqui do Jornal da Band. E agora vamos falar de uma das principais notícias do dia, né? Está tendo repercussão internacional. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a rede social X do Brasil, uma punição, porque o dono da empresa, o bilionário Elon Musk, se recusa a nomear um representante legal no país. A reportagem... Ele se recusa porque ele não quer que uma pessoa aqui venha ser presa, simplesmente isso. Porque é o que já sabemos. As pessoas têm liberdade de postar o que quiser. O cara quer que proíba. Cara, não, em países democráticos não existe isso. A pessoa tem direito a postar e falar a sua crítica do governo. Nós temos que entender uma coisa, que a crítica, a pessoa pode estar errada no seu conceito. Mas isso não quer dizer que a pessoa está espalhando notícia falsa, nem tampouco está falando, como vou dizer assim, calúnias. A pessoa pode criticar e depois o governo poderia expor e falar que aquela pessoa está errada. Simplesmente isso. O negócio é não aceitar crítica. Em países que são comunistas, com ditadura mesmo severa, não se aceita crítica ao presidente, ao governo, seja lá quem for. Estamos vivendo num país livre ou num país onde o comunismo já prevalece? É isso que as pessoas têm que entender para quem quer o comunismo. Isso aí é só uma pequena centelha, uma coisinha mínima. Isso não é nem a ponta do iceberg, é a casquinha da ponta do iceberg. Vão imaginando que seríamos esse país se esse Brasil realmente virasse um país comunista. Nós ainda não somos um país comunista. Não no papel, só na teoria. Ou praticamente quase na prática. Nós somos na teoria um país capitalista. Porque na realidade esse país está todo se direcionando para um comunismo. Montagem Caia Messina. A plataforma X continua no ar, mas os 22 milhões de usuários no Brasil aguardam uma suspensão a qualquer momento. O ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão após o descumprimento do prazo dado à empresa para indicar um representante legal no Brasil. Claro, não é para ser preso. O cara tem que acionar advogado, poder soltar o representante, as pessoas, porque o cara ia se recusar, bloquear perfil, e a ordem está vindo. Então eles iam fazer o quê? Não vamos fazer isso, não, tira. Agora o Alexandre de Moraes não tem mais quem prender. Então faz o quê? É tirar o X do Brasil. Depois de divulgada a determinação judicial, Elon Musk escreveu no X: estão fechando a fonte número 1 da verdade no Brasil. A Anatel foi notificada e tem até 24 horas para comunicar operadoras e servidores de internet a cortar o acesso ao X em todo o território nacional. Empresas como Google e Apple terão até 5 dias para tirar o aplicativo das lojas virtuais e pessoas ou Play Store, né, no caso é isso. Empresas que usarem mecanismos para burlar as restrições poderão ser multadas em até R$50 mil por dia. Em entrevista a uma rádio da Paraíba hoje, o presidente... Agora vamos ver o momento comédia aqui, ó, do Luiz Inácio da Silva, o vulgo Lula. Agora vamos ver aqui. Lula ressaltou que ninguém pode descumprir uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Todo e qualquer cidadão. É mesmo? Não pode, cara. Não, de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira. É mesmo, cara? E às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão, o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque certo? Não. Até que você está certo o que está falando. Vamos lá. não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Ele pensa que é o quê? Cara, você devia estar se olhando no espelho quando fez esse discurso. Sabe? Aí olhou no espelho e falou exatamente isso.
Não é porque eu tenho muito dinheiro que eu vou desrespeitar a Constituição, a lei. Quem você pensa que é, né, cara? Cara, você falou isso tudo pra você mesmo. Moraes determinou o bloqueio das contas de outra empresa de Elon Musk, a Starlink, para garantir o pagamento das multas aplicadas ao X, que ultrapassam 20 milhões de reais. A Starlink permite acesso à internet via satélite em lugares remotos, como a Amazônia, com aplicações em escolas e no agronegócio. A empresa que não... Nosso país, ele tá doido para poder retroceder tecnologicamente. Não o nosso país, não o povo exatamente. Mas esse Alexandre de Moraes, seja lá quem for que está dando apoio a ele, é como eu já falei antes, nenhum homem tem tanto poder assim. O cara tem esse poder porque estão otorgando esse poder a ele. Porque já podiam ter votado para tirar esse cara daí. Mas alguém está lucrando muito com isso. Alguém está falando assim, olha, nós vamos continuar no poder por mais tempo. Poderemos fazer, desmandar, mandar e ninguém vai se opor à nossa vontade. Nós podemos nos perpetuar no poder. Estamos na década de 20 do século 21. Mas parece que estamos na década de 20 do século 19. Sabe? Parece que tem a monarquia instituída, ou seja, não se pode falar nada contra o rei. Parece que estamos realmente agora tendo um tirano no país. Não temos dois. O Lula e seu mais fiel escudeiro, o Alexandre de Moraes. Eu duvido nada se esse cara não se candidata uma vez, daqui a pouco, e o Alexandre venha a ser o vice dele. É o maior esquema ditatorial já feito, eu acho que de todas as décadas, desde a nossa modernidade, que o Brasil virou república. Esqueçam Getúlio Vargas, esqueçam tudo. Estamos vivendo na maior ditadura da época moderna. Não tem relação jurídica com a rede social, prometeu manter o serviço de graça se necessário e recorreu ao STF. O ministro Cristiano Zanin foi sorteado como relator do recurso. Hoje o Supremo começou a decidir outra polêmica envolvendo redes sociais. 39 recursos do X, do aplicativo de vídeos Rumble e da plataforma de comunicação Discord, que se recusaram a bloquear perfis suspeitos de terem cometido crimes. A alegação é de censura. Agora vamos entender isso aqui. Vamos entender para não ficar uma coisa pela metade. Não é pessoas que usaram a rede social para poder propagar racismo, para poder propagar morte a pessoas. Não é para poder propagar terrorismo. Não são pessoas que usaram as redes sociais para poder fazer apologia a qualquer tipo de facção criminosa, ou seja, como diz assim, aliciando crianças para o crime. Não é onde teve prostituição infantil divulgada. Não é onde teve tudo quanto é tipo de coisa criminosa colocada na internet, assim, sem controle. E pessoas criminosas mesmo, por exemplo, grupo de pessoas marcando encontro para poder fazer pedofilia com crianças. Não é uma questão dessa que seria abominável. Agora vamos entender lá atrás, onde tudo isso começou, com a perseguição. Os perfis citados na decisão de Moraes, divulgado pelo deputado dos Estados Unidos. Relatório elaborado pelo deputado do Partido Republicano inclui ofício enviado à plataforma para cumprimento de decisões sobre a remoção de perfis com conteúdo das redes sociais. Mais de 150 perfis são citados no relatório divulgado, deputado republicano, Comissão de Justiça da Câmara, representante dos Estados Unidos da América, nesta quarta-feira, 17, sobre suposta censura às redes sociais no Brasil. As contas suspensas por determinação da Justiça divulgam informações falsas sobre urnas eletrônicas e ataque do ministro ao Supremo Tribunal Federal. O documento compila 88 despachos ao Tribunal Superior Eleitoral. Vários deles são assinados pelo ministro Alexandre de Moraes. O relator dos dois inquéritos
por disseminação de informação falsa na internet e das milícias digitais. Entre o alvo, determinações para suspensão de contas, remoção de conteúdo, há contas anônimas sem autoria, identificada além de autoridades, influenciadores ligados ao bolsonarismo, onde começou, como o senador Marcos Duval, Podemos do Espírito Santo, deputado federal Carlos Zambelli e o blogueiro Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e o Monarca. O que está acontecendo desde lá atrás? Desde quando Jair Bolsonaro perdeu as eleições? Qual o que ficou falando? Teve fraude nas urnas eletrônicas, teve roubo, não teve apuração verdadeira, igual ficou lá na Venezuela. E exatamente o que o safado do Guilherme Boulos tentou colocar numa entrevista, que ele seria contra, que ele se opor, dando a entender que estavam querendo dar um golpe na Venezuela, igual foi aqui no Brasil, que tentaram dar um golpe. Sendo que na Venezuela quem deu o golpe é o Nicolás, e aqui no Brasil ninguém deu golpe. As pessoas ficaram revoltadas. Porque o cara estava lá em cima e do nada o cara perde a eleição. E não viu um lado do Lula comemorando, como se o cara realmente tivesse a massa votado nele. E lógico que os perfis começaram a falar, olha, teve fraude nas urnas e tudo isso, e falaram que com o aval do Alexandre de Moraes. É o direito do povo ficar revoltado. Teria que provar que não aconteceu isso, que não teve fraude. Aí começou a ditadura. Calar a boca das pessoas. Prender, ou seja... E é lógico que o Twitter, X, se recusou a bloquear os perfis. E o Elon Musk, ele entendeu que isso aí seria uma forma de ditadura. Não, uma forma de estar caçando a liberdade. O cidadão ele tem direito de falar, não, eu não acho que esse cara venceu. Eu não acredito, ou seja, que começaram a fazer críticas ao STF mesmo, que não faz nada para em prol do Brasil. Não representa o Brasil, ninguém se sente representado por esses ministros do STF. Ninguém se sente defendido por eles. Eu não vejo esse empenho, essa explosão desse cara para caçar verdadeiros criminosos. Não se vê isso. Ele quer entrar para a história como o cara mais honesto que peitou um bilionário corrupto. Sabe, o cara quer... ele acha que o nome dele vai estar escrito no livro das histórias. Ele vai ser amado por décadas e décadas. Ele vai entrar para a história como um verdadeiro herói que lutou pela justiça ou por qualquer coisa que a mente bizarra desse cara está pensando. É duas faces da mesma moeda, o Alexandre de Moraes e o Nicolás Maduro. Agora vamos ver esse outro vídeo aqui, um pouco mais explicativo, que também fala a respeito dessa suspensão imediata do X no Brasil. Questões ligadas ao entendimento com o especialista em tecnologia Arthur Igreja sobre essa suspensão imediata ordenada pelo Moraes na rede social. Aqui ele vai explicar mais sobre esse VPN. Eu não sou especialista nisso, não vou tentar falar algo que eu não sei. O cara vai explicar aqui. Para leigos, é bom que quem é leigo entenda isso. Ao X. Vamos entender mais sobre isso do ponto de vista tecnológico e tudo mais com o Arthur Igreja. Seja muito bem-vindo. É bom falar com você sempre. Agora, nesse caso, eu gostaria de te ouvir e entender, Arthur. Como é que a gente observa realmente, como usuário, principalmente final? Boa tarde, Helene. Boa tarde a todos. Pois é, o Brasil vai ficar sem o X, sem o Twitter, para alegria de alguns, para tristeza de muitos. Engraçado, a alegria de alguns, claro, dos que estão no poder. No outro vídeo, o Elon Musk fala que o Brasil tá perdendo uma rede social para divulgar a verdade. Cabe lembrar que embora que não tenha havido fraude realmente nas urnas, caberia o quê? O governo provar então. E outra coisa, caçar uma pessoa que deixa uma opinião, isso está errado, ou seja, não está tendo, como dizer assim, uma sedição popular. Sabe, estamos vivendo numa época, então, onde não se podia falar o mínimo
do governo que as pessoas vão ser presas por sedição. Tá certo, então estamos voltando a essa época. Voltando à época onde só falta agora vir os exércitos invadir, quebrar a porta da cada pessoa e levar a pessoa presa por causa da opinião. Então essa suspensão aí vai acontecer nas próximas 24 horas. Temos que lembrar que isso pode acontecer aos poucos, algumas pessoas perdendo o acesso, depois outras. Só teve um ponto que me chamou muita atenção, que foi o ponto da VPN, até a multa diária para pessoas e para empresas, que do ponto de vista técnico... Esse é o ponto que eu quero chegar, que o próprio Alexandre determinou, que nem através disso a gente pode acessar o Twitter. Vê que é uma ditadura realmente bem concretizada. Como lá na Venezuela, proibiu o X, proibiu o WhatsApp, perdão. O cara ele quer fechar de todas as formas para que o cidadão leigo ele tenha realmente medo de falar, não, eu posso estar sendo monitorado. Hoje em dia tem às vezes, olha aqueles filmes de ficção científica, tem uma rede, uma central, estão me monitorando, daqui a pouco eu vou ser preso, como é que eu vou pagar 50 mil de multa? Vou passar o resto da vida na cadeia. Aí para isso vai ter cadeia, né? Eu queria saber se realmente bandidos de verdade, criminosos de verdade, fosse acessar o X, se ele ia ter esse empenho, essa explosão para ir atrás deles. Técnico, honestamente, não parece fazer sentido. Então, parece muito mais um anúncio para assustar as pessoas, para não tentarem acessar o X, nem usando o VPN, mas do ponto de vista técnico não faz sentido. Inclusive, explica mais do ponto de vista tecnológico mesmo desse VPN. Ele é usado só para redes sociais e internet ou também para outros meios do streaming? Como é? É um sonho. Tudo que está acontecendo hoje aqui comigo. Não, para qualquer tipo de conexão, na verdade isso é muito comum. Então a pessoa contrata um serviço, muitas vezes ela nem precisa baixar um aplicativo para isso, ela vai lá, assina o serviço, tem muitas gratuitas também, e o que acontece é um redirecionamento da conexão dela. Então, quer dizer, ao invés de ela conectar diretamente do aparelho dela, por exemplo, a fazer a rota até o streaming, o que acontece é que acontece um redirecionamento no meio do caminho e é como se ela estivesse conectando diretamente dentro daquele país. Então, essa é a única parte que eu entendi desse tal desse VPN. Aí, no caso, o ministro não poderia controlar que a pessoa estivesse acessando a rede em outro país. E o cara, ele tá preocupado com o que possam falar. Mesmo que haja uma grande divulgação falando, tivemos fraude nas urnas eletrônicas não são confiáveis, o ministro sabe disso tudo. Perdão. É lógico que as pessoas, sempre vai ter um grupo que vai falar, isso é só uma teoria de conspiração, não temos como provar nada. As pessoas têm esse direito de debater isso nas redes sociais. O Orkut tinha isso, tinha as comunidades, as pessoas debatiam, falavam tudo quanto é coisa. Falavam teorias de conspirações, que o governo faz isso, que o governo já sabe de coisas, que não sei o quê, que falava muitas coisas. E as pessoas têm esse direito de falar isso. E isso não está prejudicando em nada a nação. O que prejudica a nação é corrupção. É roubalheira, é criminalidade, é não ter uma medicina que preste, ter ensinos completamente distorcidos agora. Nós já não tínhamos uma boa educação e agora então os ensinos estão mais distorcidos ainda com as pautas esquerdistas. É isso que acaba com a nação. Pessoas numa rede social comentando, debatendo, não acredito que Lula venceu, ou isso não, ou criando suas comunidades, conversando entre si, não estão planejando nenhum golpe para acabar com o país. Ou seja, então o camarada, ele acha que ele tem tanto medo de uma verdade vir à tona, que ele quer calar a boca de todas as formas. Então, pelo menos, entra agora uma teoria de conspiração. Então, é verdade o que eu estou falando. O cara mover mundos e fundos, querer peitar um empresário bilionário,
alguma coisa está assustando esse cara. Alguma coisa está metendo medo nele. Ele quer meter mais medo ainda. Esse meio do caminho, essa conexão ela é criptografada e ela não é mais rastreada. Até por isso que muitas pessoas usam VPN para aumentar a sua segurança durante a navegação. Esse é o medo dele, ó. Não rastrear. E não só para acessar aplicativos e conteúdos que não estão disponíveis naquele país. Então, Essas reportagens, quando eles repetem toda hora a mesma imagem, às vezes eles iam mudando para outra coisa, eu não gosto disso. A Record faz muito isso também. Está mostrando um caso, fica toda hora repetindo, eu detesto isso. Um expediente muito comum, muitas pessoas, milhões de pessoas usam, e é essa parte que eu fiquei pessoalmente surpreso, que na nota do Alexandre de Moraes conste essa multa para pessoas que usem VPN. Agora, Arthur, quando a gente fala do enquadramento do nome do Elon Musk também no inquérito das milícias digitais, como é que a gente olha para esse inquérito do ponto de vista também de uso da tecnologia para, como o relatório traz, formação de organização criminosa, obstrução de justiça, enfim, porque aí a gente vai numa esfera de discussão sobre liberdade de expressão, né, liberdade... Eu tenho falado disso sempre, é lógico, usar a internet... Igual no passado também, quando o pessoal usava Orkut. Eu gosto de usar muito Orkut, que foi a rede social, a primeira que eu usei, a mais abrangente, onde tinha pessoas que usavam as comunidades para poder arquitetar crimes, guerra de torcida, ou seja, assassinato e muitas outras coisas. Então é lógico que tem que... Não é controlar a rede social em si. Que a rede social ela não pode saber quem é de bem ou não, mas controlar realmente aquele perfil que cometeu um crime. Até aí ninguém seria contra isso. Havia muito caso de pessoas se ameaçado na internet, se ameaçado de várias formas, e as pessoas tinham medo disso, achavam que um cara do outro lado do computador ficava imune a tudo, imune à lei. Vê o caso do Discord, aquele menino foi preso, o criador da rede lá, sei lá, daquelas patifaria toda, inclusive até falava que eu era parecido com ele. Eu fiz um vídeo, se eu tivesse um filho não fosse tão parecido comigo. Ninguém é contra essas coisas. O que mais se clamava mesmo é sobre isso. O camarada está do outro lado de um computador, ele tem que ter responsabilidade. Ele falava, nesse caso de internet é terra de ninguém. Só que não é isso, o cara quer caçar, quer perseguir, aí fala, aí até bota perfis bolsonaristas. Por quê? Tem algo a ver político. Por quê? De opiniões contrárias. Há alguma verdade então que teve fraude nas urnas? O cara tem tanto medo assim que alguém possa levantar uma questão e realmente possa vir provar que é verdade? Ele podia deixar as pessoas batendo boca à vontade ali. Deixa bater boca. É mentira mesmo. Por que ele está com medo? Também da mídia, enfim, queria ouvir sua análise geral a respeito desses pontos que são polêmicos. Olha, são extremamente polêmicos e fica evidente que eles se chocam cada vez mais com algumas premissas que o próprio Elon Musk tem e que muitas pessoas têm. Então, isso ficou claro para mim, especialmente na nota emitida ontem, quando ele diz que ele não vai descansar até não conseguir que a visão da liberdade de expressão, que a compreensão que se tem nos Estados Unidos, que isso chegue em mais países. Mas não é exatamente esse o entendimento em vários outros territórios. Então, o que nós estamos vendo aqui realmente um choque de leis, é um choque de... Eu estou lembrando que uma repórter da Globo falou, né, uns meses atrás, que Elon Musk ele critica o Brasil, né, está tendo ditadura. Aí ela citou alguns países onde tem maior regime, maior ditadura, está lá, e Elon Musk não falava nada, assim, dando a entender que ele é um demagogo, um hipócrita, e que ele estava aceitando muito bem e não falava nada. Só que esses países são declaradamente, que ela quis dizer, realmente ditaduras. Ele não sabe que é ditadura. Não é um país que diz que é uma liberdade, é uma democracia, e está agindo como uma ditadura. É como dizer, então, é melhor a pessoa dizer declaradamente o que é do que fingir que é uma coisa que não seja.
Nosso país é uma ditadura ou nosso país é uma democracia? Se nosso país diz que é uma democracia, o cara não está aceitando atitudes de países ditador num país que diz que é democracia. É simplesmente isso. Ou seja, num país que diz ter liberdade, tem que ter liberdade de opinião. Ou seja, tudo isso aí, estamos parecendo como se fosse a antiga União Soviética, ou a Coreia do Norte agora, ou a China com a sua forma rude de agir, ou Cuba. Aí quando fala, estamos virando uma Venezuela, estou exagerando, estamos mesmo. Se não for, até pior do que uma Venezuela. Responsabilidades é um choque de como a liberdade é vista e também das responsabilidades. Então, nesse inquérito, fica agora muito difícil de saber como é que o Elon Musk vai ser, de alguma forma, responsabilizado, indiciado, caso isso aconteça, porque no final das contas o X perdeu o seu staff, né, as pessoas que trabalhavam para o X no escritório. Funcionário, cara, fala em português, você está falando para português, perdeu seus funcionários, fala assim logo. Babaquice ficar usando expressões em inglês, estamos falando em português. Fala igual Chapolin Colorado, não há necessidade de se falar em inglês, visto que todos falamos português. Aqui no Brasil, muitas pessoas entenderam que naquele momento, quando foi anunciado X está saindo do Brasil, que a plataforma estava descontinuando seus serviços. Não, ela estava demitindo todo mundo, só que aí a empresa ficou sem representante legal. Então, para não ser preso. Porque depois o cara ia ter que gastar dinheiro com advogados para tirar pessoas da prisão. Então, pelo menos, evita. E não é questão de tirar. Um tempo, um dia, 2, uma semana que uma pessoa fica presa, sem uma pessoa ser um bandido, por causa do ego do Careca de Moraes, isso é horrível para a pessoa. Sabe-se lá onde a pessoa vai ficar presa e como a pessoa vai ser maltratada 2, 3 dias. Eu não quero ficar 2, 3 dias preso. Quem não é bandido tem medo de ficar preso com bandidos, exatamente isso. Então ele tomou uma decisão para proteger as pessoas, que são pessoas de bem, são homens, são mulheres, são pessoas que têm uma vida pacata, que seriam presos porque não iriam cumprir a determinação do safado ali. E ele quer ser, porque ele quer ser o maior ditador do futuro. Os caras que pensam que ele é o Napoleão Bonaparte. Então foi uma escalada de notificações do STF, multas, tanto que nesse momento o X acumula por volta de 18 milhões de reais de multas não pagas durante essa grande escalada. Então como é que isso fica daqui para frente é mais controverso e mais nebuloso ainda, porque a empresa agora vai ter o seu serviço descontinuado e ela perde a representação legal. Quer dizer, como fica isso, né? Então vai ser muito curioso ver como é que a justiça vai atuar daqui para frente, visto que ela perdeu esse elo. E é importante também enfatizar aqui que, por outro lado, e aí tem uma das partes mais polêmicas do que aconteceu nessa semana, que outras empresas do Elon Musk continuam atuando em território nacional, como é o caso do Starlink. Então, como é que fica isso, né? Essa responsabilidade cruzada estabelecida é algo inédito e que muitos juristas ficaram perplexos. Responsabilidade cruzada, bom ponto, Arthur, porque realmente a Starlink é uma hold, né? O Elon Musk não é dono sozinho, ele é sócio. E como é que fica realmente o entendimento para uma plataforma e para outra? Agora, Arthur, no relatório também foi citado o Marco Civil da Internet. Queria te ouvir a respeito, porque a gente vive uma era digitalizada como nunca visto antes. E cada vez mais os avanços também tecnológicos ligados à plataforma de 2. Olha, eu acho que tem duas explicações, que a Anatel recebe esse prazo de 24 horas, é nesse momento que essa conexão será rompida, então os brasileiros que tentarem acessar x.com não vão mais encontrar esse destino e até em 5 dias as lojas de aplicativos também tirarão os aplicativos do ar, caso da Android Play e da loja da Apple dentro do iOS. Tudo isso estava previsto no Marco Civil da Internet. Agora, todos esses novos desafios não estão previstos. Então, é só observar o que aconteceu nessa semana, que tem um aspecto jurídico, mas também tem tudo a ver com tecnologia. Pela primeira vez nós vimos uma notificação judicial sendo postada dentro da
própria plataforma dentro do X, já que a empresa não tinha um representante legal no Brasil. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos vendo ao vivo e em tempo real algo que sempre aconteceu, que no final das contas a tecnologia é imensamente mais veloz do que as leis ou a discussão sobre elas. É exatamente isso, mas não é o caso que o X ele está querendo burlar as leis. Ele só está querendo garantir a liberdade dos usuários. Lógico, só mas isso ele está pensando no lucro dele, na empresa dele também. Ele tem esse direito também de pensar nisso. O problema de tudo é que, começando agora por isso aí, todas as liberdades vão ser caçadas também. Talvez alguém diga, não, a briga do Alexandre de Moraes é só com o Elon Musk. Não, essa briga ele vai intensificar mais ainda. A primeira briga foi com os 150 perfis do X, do Twitter. Como não tirar o perfil do ar, ou seja, não quis bloquear o cara, então a briga dele ampliou para o próprio Elon Musk. E nós vemos que o cara, ele se negou a ceder os caprichos do Alexandre de Moraes. Agora é como dizer assim, vai pagar o preço, vai tirar do ar. E as multas, vai também bloquear o Starlink também, que também não é do Elon Musk sozinho. E tudo isso só para poder demonstrar o poderio dele. Eu gostei do comentário que um rapaz deixou aqui nesses vídeos aqui. Esse camarada aqui, ele botou o seguinte: o Brasil é um país doente, vai ficar sem dinheiro, sem emprego, sem empresa, sem educação, sem segurança, sem saúde, sem comida, etc, etc, etc. Cheio de corruptos, vândalos, bandidos, será desentregado pela incompetência ou covardia de políticos. E eu coloquei embaixo, estamos chegando a quase a idade da Pártia, um país que só viveu 600 anos, 500 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. E esse país se dissolveu por causa da corrupção. Acabou. Esse país a corrupção era tanta que o país acabou. E eles se dispensaram pela Ásia, pela Europa, e da qual deu origem aos ciganos. Sabe, quando o Brasil fez 500 anos, e eu descobri isso, eu falei isso com a minha irmã: o Brasil tem só mais 100 anos então, pela corrupção. Eu agora fico sempre contando, o Brasil então agora ainda tem 76 anos, estamos dentro do prazo. Ou o Brasil muda, ou seremos como esse país parte, que acabou com 600 anos, por causa da imensa corrupção. Eu fico vendo que o Brasil, esses que estão no poder estão doidos para que esse país ele venha retroceder. Retrocesso sem tecnologia. Volte à TV. A TV é tecnologia, a TV é tecnologia. Mas é uma mídia estática, você não pode comentar no que vê na TV. E nem vão criar esse recurso também. Antigamente eu lembro que toda discussão do que via na TV era sempre no Jornal do Brasil, ou no Jornal de Domingo, também numa revista do Jornal do Brasil. As pessoas comentavam sobre política, comentavam sobre um programa na TV, sobre como aquilo foi, sobre uma novela, sobre um filme, o aspecto político abordado daquela série, minissérie, filme, novela, etc. E o camarada escrevia um textão, tinha que esperar outra semana para ver o que o cara respondeu em cima, e assim ia. E eu gostava muito. Então dali surgiu depois até o que seria evoluir para os fóruns de internet, em relação ao Orkut. Gazag era pouco, era mais para foto, tudo para namoro, mas também tinha algumas comunidades que faziam uma discussão, não com tanta força como era o Orkut, mas tinha. Sabe? Então, vamos retroceder no tempo. O país inteiro vai retroceder em tudo. E se essas empresas grandes querem tirar essas coisas em sinal de protesto, o nosso país vai ver o que é realmente voltar
a 1980, a 1970, só que vai voltar como a sociedade era na época, bem melhor do que é hoje, embora já tinha sua violência. Vai continuar a mesma sociedade violenta, só que atrasada. Estamos realmente vivendo uma ditadura. E como fala a repercussão mundial, eu vou adiantar aqui. Vou adiantar um pouco esse vídeo aqui, porque ele pode não ficar muito longo. Vamos ver a parte que... É relacional mesmo entre Brasil, não só Estados Unidos, mas Brasil e mundo, com essas questões envolvidas. A gente fala de avanços tecnológicos que são conversados e levados mundo afora quando uma tecnologia é desenvolvida. Qual a sua opinião a respeito? Porque muito se fala sobre realmente esse risco que a internet pode trazer de divergências mesmo de opiniões, e agora o Alexandre de Moraes com essa atitude extrema de suspensão ordenada. Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, eu acho que é preciso ter muita calma ao avaliar esse assunto, por isso que é muito importante que as pessoas acompanhem, se informem devidamente. É muito fácil emitir uma opinião muito rápida a respeito disso, e é por isso que é importante olhar a figura de uma forma mais ampla. Certo, o que ele quer dizer é o seguinte, não é logo julgar Alexandre de Moraes, vamos ver se ele tem razão em pedir o bloqueio do X. É uma rede social criminosa? Só tinha perfis criminosos lá? Só tinha criminosos ameaçando pessoas, fazendo chantagem, armando sequestro relâmpago, criminosos realmente perigosos e estava acobertando? É isso que tem? Se fosse esse caso, então, aí tudo bem. O cara seria até considerado herói, mas não é por isso. É simplesmente mera perseguição política. Uma vez eu fui ameaçado no MSN por uma garota que eu costumava conversar. Não vou falar o nome dela aqui, né? Mas também nem sei se era o nome verdadeiro. Ela ficou 6 meses sem aparecer. Quando apareceu, ela pediu para eu curtir uma foto de um homem morto no baile funk com a cabeça arrancada. Eu falei, não vou fazer isso não. Não, curtir não, comentar. E naquela época, só na TV, ainda assisti um do Jornal Nacional ainda, isso foi o que? Foi em 2006, que para evitar comentar onde tem esses fóruns, essas coisas de discussão sobre o que vão fazer, porque um camarada tinha sido preso, porque comentou numa parada do Corinthians, onde estavam armando para matar um cara do Palmeiras, o cara não tinha nada a ver. Então o seu nome sendo associado ali, podia dizer que você estava no meio daquele grupo. E eu imaginei, não vou comentar. E ela, você não comentou? Não, eu fiquei com medo de comentar. Sei lá se aquilo era um site criminoso, depois vão achar que eu era um daqueles criminosos também. Eu sei lá, eu fiquei com medo. E a garota me ameaçou, falou que eu faria isso, aconteceu mesmo comigo. Sei que eu saí, eu declaro na Lan House, eu fiquei apavorado. Eu tinha ligado a webcam, ela falou assim, eu sei onde você é, eu sei onde mora. A cidade dela onde eu morava era 80, 90 quilômetros de distância. Não é muita coisa. Depois um colega meu ficou até rindo. Ele ficou com medo de ser ameaçado por uma garota. Eu sei lá, o mundo como é que está hoje. Só que o MSN não tinha culpa da atitude daquela garota, do que ela estava fazendo. Então não é uma questão que o X ele é uma rede social onde tem criminosos propagando crime e até mesmo pessoas têm sido ameaçadas, têm sido tendo perfis não, no caso endereços hackeados, até mesmo rastreado por criminosos que usam redes sociais para isso, ou como vender coisas que a pessoa nunca recebe. Não é uma questão dessa, e muitas vezes por uma imoralidade a Elon Musk, seja lá quem fosse os representantes, não quisesse divulgar o nome realmente de pessoas criminosas para que a justiça pudesse ser feita. Então, lógico, se fosse tudo isso, eu tenho certeza que o brasileiro, que ele é carente de justiça, ele com certeza estaria do lado do Alexandre de Moraes. Claro que estaria. Ninguém mais aguenta crime. Então estaria do lado. E quanto mais crime virtual, ninguém aguentaria isso. Só que não é essa a questão. Nunca foi essa questão. É tudo divergência política.
é tudo divergência de apoio. Aí fala perfis bolsonaristas, aí teve também, falou que ele mandou inventar coisas para fazer acusações, para prender só porque os caras é de Bolsonaro, depois inventou coisa do golpe de 8 de janeiro e todas essas coisas que vêm lá de trás, até culminar nisso que está aí hoje. E tudo isso para poder calar a boca, porque você vê esmagadora maioria das pessoas do Twitter são pessoas pró-Bolsonaro. Uma ou outra lulista e outras talvez que não é uma coisa ou outra. Mas vê se o país está um caos por causa disso. Vê se essas pessoas estão propagando violência. Vê se por causa dessas pessoas o país está pior. Aí vem o Lula falando que não importa os bilhões que a pessoa tenha, todos têm que cumprir a lei. É até uma piada desse cara falar isso, ou seja, é lógico que ele está sendo amparado pelo Alexandre de Moraes. É um aparelhamento bem organizado mesmo. Alexandre de Moraes rebateu. No julgamento virtual, o ministro escreveu que não se confunde liberdade de expressão com impunidade para a agressão. O STF tem até o dia 6 de setembro para bater o martelo. Alexandre de Moraes falou em coragem para o enfrentamento, depois de uma homenagem na USP em São Paulo. Esse cara ainda é homenageado, gente. Rapaz, eu sei lá, cara. Eu não consigo entender isso. Nós temos que adaptar a nova tecnologia, as redes sociais, a inteligência artificial, nós temos que adaptar essas ferramentas para otimizar o que nós podemos fazer pela sociedade, e não o inverso. Nós não temos que nos escravizar. Tá certo, cara, não tá errado não. Nós não temos que ser manipulados. Tem que ser manipulado por você. Você sim pode manipular. É isso aí. Eu gostei da opinião que esse cara aqui falou sobre a respeito da VPN. Para os leigos, a pessoa pode acreditar que não pode mais acessar, porque senão vão rastrear e a pessoa vai ter que pagar esses 50 mil de multa. Mas como ele falou, isso realmente isso é impossível. Como ele disse, lembra aqueles download do início dos anos 2000, né, 2010, por assim. O pessoal dizia que era download ilegal e queria prender que estava fazendo download ilegal, mas aquilo não conseguiu ser controlado. É lógico que muita gente vai estar com medo de acessar o Twitter pela essa tal dessa VPN. Mas ele dá bem a ideia aqui que o Alexandre de Moraes foi mal assessorado ao colocar isso aí, porque é uma prova que ele não entende tecnologia, mas não basta não precisa ele entender. Basta o povo não entender e ficar com medo. Eu sou muito ruim em relação à tecnologia. Eu vou ter que saber o que é baixar a VPN primeiro, instalar no telefone ou no computador, para poder acessar o Twitter. E é claro que muita gente vai ficar naquele pavor, estão nos monitorando, que não sei o que, vão ver e o que nós escrevemos podemos... Aí você imagina uma pessoa de bem, um cara que ganha um salário mínimo igual eu, do nada recebeu uma carta do correio, uma intimação, um telefonema, ou sei lá, uma ordem judicial dizendo que você tem que comparecer e está sujeito a pagar uma multa, senão você vai preso. E o cara desesperado, mas eu não tenho esse dinheiro, como vou pagar isso? E não tem como recorrer. Aí o cara, quantos anos de prisão o cara pode pegar por isso? Sabe, parece que realmente é uma coisa que parece igual de um filme de terror. Parece que nós estamos realmente com a nossa liberdade caçada. O camarada quer saber o que estão postando. Não está mais aqui, mas está em outro país. O cara quer saber. Isso tudo faz ele ser até pior do que o Nicolás Maduro. Esse cara, ele está usurpando o poder na cara dura. Só que ele finge que é o bom moço. Ele finge que é o herói. E é lógico que eu não sei agora se é o Luiz Inácio que está apoiando ele que está apoiando o Luiz Inácio, qual é o
o que vai ser o maioral no Brasil, ou isso aí é poder os dois ficarem perpetuamente no poder, daqui a pouco não terá mais eleição. Se esse cara determinar que as eleições vão ser canceladas esse ano, talvez esse ano não, porque para prefeito, governador, não altera muito no âmbito nacional. Mas se esse cara vir com uma que ele vai cancelar a eleição presidencial daquele ano, vai ter só no ano que vem, então aí Lula vai ficar mais um ano no poder. Aí que as pessoas vão abrir os olhos e vão ver, opa, aí vão dizer, não, agora é tarde demais. Agora é tarde demais. O bom mocinho, camarada, na verdade, é o mal, era o mal enrostido. E vai... Tem muita gente que deve estar falando assim, olha, mas o que altera a minha vida deixar de ter o Twitter no Brasil? Eu não duvido muito, tem muita gente falando isso. Que é só mais uma rede social, eu que não vou ficar... Eu tenho que acordar mais cedo para trabalhar, que não sei o que, isso não vai em nada alterar minha vida. Mas nem tudo é questão do dinheiro também. É questão de liberdade mesmo. Só quando as pessoas perceberem que estão numa ditadura, é que vão ver quem esse cara é de verdade, e vai ser tarde demais. Por que me pareça, há uns anos atrás eu tive um sonho com um Gasparzinho, eu acordei assustado. Um sonho que eu tive do Gasparzinho, e nesse meu sonho o Gasparzinho era um ser do mal. Que Gasparzinho chegava, todo mundo sorria para ele. Não, ele sorria para todo mundo, a multidão. E todo mundo falava que amava ele. Ele falava assim, eu adoro todos vocês. Aí ele induzia, todo mundo falava assim, nós também adoramos você. Aí quando eu falava isso, aí só na plateia ficava percebendo uma coisa diferente. Aí o Gasparzinho vai se transformar num espectro verde enorme e aí tem a adoração do pessoal e aí fala assim, tudo que ele saber e mostra como se fosse um verdadeiro demônio. Nem sei por que eu sonhei isso, mas foi um sonho que eu tive, acordei assim e eu pensei, meu Deus do céu, isso daria um enredo de um filme. Sabe, é praticamente o que esse Alexandre de Moraes está fazendo. Um dia alguém vai perceber a verdadeira face do mal que esse cara é. Já perceberam, mas por enquanto parece que o que ele está fazendo são coisas mínimas. Até um dia ele realmente proibir algo que as pessoas falam, opa, não, peraí. Agora não dá para ele proibir, ele está rasgando a Constituição, ele já rasgou a Constituição. E esse cara daqui para frente, ele só vai ampliar a sua forma megalomaníaca de ser. Esse cara vai ser o Napoleão Bonaparte, vai ser o Nicolás Maduro, vai ser o Kim Jong-un, sei lá o nome daquele cara coreano, vai ser o Adolf Hitler, vai ser o Alexandre o Grande, como já falaram, vai ser o Calígula, ou sei lá quantos outros desses governantes horríveis. Até mesmo vou botar toda a ficção, esse cara quer ser o M. Bison, ou como eu diria, o chanceler do filme V de Vingança, o Adam Sandler. Isso que esse cara quer ser. Da ficção, dos da realidade. De tudo um pouco. É o que Alexandre de Moraes está sendo. E como eu digo, esse cara vai de uma forma que ninguém vai conseguir, vou dizer assim, deter ele. É o cara que realmente ele está sendo, vamos dizer assim, aquilo que o pesadelo do brasileiro já imaginava, de um dia viver numa ditadura. É o que Alexandre de Moraes está sendo. Um verdadeiro ditador. Bom, estou ficando por aqui. Não vou mais ampliar. Não sei se até amanhã ainda vamos ter o Twitter. Talvez alguns, outros não. Mas é isso aí, né? Não é que a gente acabou por causa de falta de lucro, mas acabou por causa do ego do Careca de Moraes em querer estar totalmente ligado a Luiz Inácio da Silva. Essa que é a verdade. A teoria de conspiração sempre vai existir. As pessoas sempre vão ter esse direito de criar uma teoria de conspiração. Essa, uma liberdade, ela não pode ser caçada. Nós estamos tendo a nossa liberdade caçada. E daqui para frente vai ser sempre pior.
Tá legal? Fique com Deus, um ótimo sábado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Se é a favor da minha opinião, deixe comentário. Se é contra, também deixe comentário. Se está em cima do muro, deixe seu comentário em cima do muro, tá bom? Mas ajude esse canal a crescer. Uma boa noite a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.